Bom, a gente já está ao vivo. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Havana Marinho, eu faço parte do coletivo À Esquerda da Praça São Salvador. Essa é a nossa primeira experiência no mundo virtual, né? A gente fazia antes da pandemia nossas atividades às quintas-feiras, né? Sem muita regularidade, mas era sempre às quintas-feiras na Praça São Salvador, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E em função da pandemia, a gente vai fazer esse primeiro teste, que vai ser esse nosso ao vivo. A gente quer, em primeiro lugar, se solidarizar a todas as famílias e todas as pessoas, né, que perderam algum ente querido em função da pandemia, que a gente tem que sempre lembrar que solidariedade e empatia fazem parte da esquerda e são fundamentais para qualquer ser humano. E a gente hoje, nessa noite de estreia do Esquerda, do Esquerda nessa versão ao vivo, a gente tem a presença do Gitman Vibranovski e da Patrícia Schmidt. O coletivo À Esquerda da Praça convidou o ator e diretor cultural Gitman Vibranovski e a médica psiquiatra Patrícia Schmidt para um debate sobre cultura e saúde mental em tempos de pandemia e pandemônio. E daí? Em 1 ano e meio, o governo Bolsonaro é um verdadeiro pandemônio. A pasta da cultura tem seu 4º secretário e a da saúde seu 3º ministro. A lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso, ainda não foi sequer sancionada pelo presidente. Como está sobrevivendo e quais são os rumos da cultura no Brasil? Como a pandemia e o isolamento social e a incerteza do futuro afetam a saúde mental do brasileiro e da brasileira? O papel do governo e das autoridades. A nova realidade diante da maior crise sanitária do século. Bem, essas são algumas questões que vamos debater hoje, e agora o Gitman vai fazer uma abertura cultural e vai seguir na fala dele. Bem-vindo, Gitman. Boa noite, muito obrigado, boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma honra de estar aqui nesse coletivo À Esquerda da Praça. Eu fui muitas vezes na Praça do Salvador, participei, era uma coisa gostosa, ouvi muitos debates e muita coisa interessante ouvi lá. E depois tinha aquele shopping, depois, né? Gostoso, encontro de amigos. Lá mesmo eu apresentei Marx, Baixou em Mim uma vez, me apresentei com minha peça lá, né? Então, é um prazer enorme, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Bom, eu quero começar, já que me pediram alguma coisinha, vamos dizer assim, chamada cultural, citando 3 mestres que me inspiram muito e que tem a ver com o que eu vou falar depois. O primeiro deles é a grande artista plástica, Faiga Strower, que já não está entre a gente. Ela falou assim, preste bem atenção: existe uma vitalidade, uma força vital, uma energia, uma vivacidade que é traduzida em ação por seu intermédio. E como em todos os tempos só existiu uma pessoa como você, essa expressão é única. Se você a bloquear, ela jamais voltará a se manifestar por intermédio de qualquer outra pessoa e se perderá. Sendo assim, criemos. E aí eu fui no meu mestre amigo Amir Haddad, diretor de teatro, grande nome de teatro, que complementa falando assim: ser artista é uma possibilidade que todo ser humano tem, independente do ofício, carreira ou arte. É uma possibilidade de desenvolvimento pleno, de plena expressão, de direito à felicidade. A possibilidade de ir ao encontro de si mesmo, de sua expressão, de sua felicidade, de sua plenitude, liberdade, fertilidade, é de todo e qualquer ser humano. Isso não é privilégio do artista. É um direito do ser humano de se livrar dos seus papéis, de exercer suas potencialidades, de se sentir vivo. Todo mundo pode viver sua expressão sem estar preso a um papel. As pessoas podem ter relações criativas, férteis e de transformação com o mundo. A realidade e a natureza, a sociedade. O homem não está condenado a ser só destruidor, consumista, egoísta, como a sociedade leva a crer. Bom, e a terceira situação é curta, direta e reta, que a nossa grande dama do teatro, Fernanda Montenegro, no alto dos seus 90 anos, disse recentemente, já na pandemia: não podemos sentar. É isso, não podemos sentar.
Então, olha, quanto a essa parte, assim, vamos dizer, das práticas políticas de produção de cultura, eu acho que eu não sou a pessoa mais capacitada para falar. Posso falar um pouco sobre essa lei de emergência cultural, chamada Lei Aldir Blanc, né? O que a gente sabe é que ela foi uma iniciativa do pessoal da esquerda, né? Foi uma iniciativa da Benedita Silva, nossa futura prefeita, estamos aí, né? E com o apoio de vários parlamentares de esquerda e uma excelente relatoria da Jandira Fegali, né? Obrigado, Jandira. Ela foi aprovada por unanimidade na Câmara e por quase total unanimidade no Senado e agora está indo para a ascensão do... Eu não consigo falar o nome, vou chamar Capiroto, tá bom? Então, parece que é um acordo dele não vetar. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Aliás, a gente nem sabe se a gente acorda amanhã com ele presidente. Aliás, toda vez que eu ouço um grito aqui na janela, alguém batendo panela fora de hora, eu já acho que está anunciando que ele caiu. A esperança é a última que morre, né? De qualquer maneira, se a lei for vetada, ela volta para a Câmara e, como foi eleita, foi aprovada por unanimidade, provavelmente eles derrubam o veto e seria um desgaste muito grande para o governo. Mas, enquanto isso, nesse lenga-lenga, tem muita gente, todo mundo ligado ao setor cultural, não só os artistas, como também os produtores, os técnicos, os bilheteiros, os iluminadores, todo mundo está passando grande dificuldade e é preciso que ele libere logo esse dinheiro. São mais ou menos 3 bilhões que não vai tirar de lugar nenhum, é um dinheiro já destinado para a cultura, entendeu? É só burocratizar e mandar, vai para os estados, para os municípios, entendeu? Então é urgente que esse dinheiro libera já. Tá? As pessoas estão passando fome e estão precisando, né? Bom, outro aspecto que eu quero também enfatizar é essa implementação da necropolítica, né? Uma política de destruição desse governo, que em todos os setores, mas podemos falar da cultura e, como vizinhança, a educação e também a ciência, né? A impressão que a gente tem é que estamos voltando à Idade Média, né? Vai chegar um ponto que a gente não vai poder pensar, não vai poder criar, não vai poder fazer nada, não vai poder discutir, não vai poder filosofar, não vai poder nada. Então, enfim, não vamos poder sonhar. Vocês vejam, foi extinto o Ministério da Cultura, foi transformado na secretaria e colocado numa gavetinha lá, não sei de onde, dentro do Ministério, acho que do Turismo, imagino, né? Ministério do Turismo. E olha a lista de secretários que foram nomeados. Primeiro, aquela imitação de Goebbels, e todos artistas, infelizmente. Primeiro, a ridícula imitação do Goebbels, depois, a não menos ridícula namoradinha do Brasil, né? que igual o personagem dela, ela foi a secretária sem nunca ter sido, né? Que nem a Porcina. Eu compreendi muito a nomeação, a indicação dela, porque na época eu estava no Nordeste, numa praia, passando umas férias de uma semana, e encontrei um casal de nordestino, boa gente, aposentados, pessoas completamente alheias à política. E eles falaram, como souberam que eu era da área de cultura, falaram, agora sim, a cultura vai ser boa. Claro, né, com aquela imagem de namoradinha, bonitinha, gostosinha, simpatiquinha, irmãzinha, claro que foi esse o uso dela, né? Ela não se deu conta, ela não chegou nunca a fazer absolutamente nada. E agora temos esse, que é um galanzinho de quinta, que disse logo ao que veio que no primeiro dia ele foi lá e apoiou o racista que dirige lá a Fundação Palmares, né? Enfim, é isso que eu tinha a dizer dessa parte. O que eu me sinto mais à vontade de falar mesmo é da minha experiência pessoal junto com esse grupo Militantes em Cena, está aqui minha camisetinha, questão de usar, entendeu? É como nós estamos enfrentando, obrigado, vocês assistem sempre, né? A Vana está me devendo. A Cássia estou devendo. Como nós estamos enfrentando, vamos dizer, artisticamente essa pandemia e esse pandemônio, né? Gente, a verdade é que a gente não sabe nada sobre o futuro. Não sabemos como vai ser, quando vai ser, se vai ter futuro. Podemos ter esperança e fé. Então, para mim, eu uso muito assim essa máxima dos grupos de mútua ajuda, né? A ANA, só por hoje. O que eu posso fazer hoje? Mas para chegar a falar sobre o que eu estou fazendo hoje, junto com o grupo, eu preciso contar para vocês um pouco sobre esse grupo Militantes em Cena. Esse grupo nasceu, na verdade, de uma angústia que eu tinha. Eu tinha uma angústia, eu queria fazer alguma coisa. Como é que eu podia usar a minha profissão, o meu trabalho, para defender a democracia? Logo depois
quando começou a ameaça do golpe, logo depois das eleições de 2014, eu comecei a participar dessas atividades artísticas, junto com o Teatro pela Democracia, depois, junto com a Frente Brasil Popular, eu fiz um esquete na rua chamado Futuro, Frente Brasil Popular Zona Sul, O Futuro da Ponte, era a época do Vampirão Temer, né? Depois, em 2017, eu apresentei no Brasil inteiro um monólogo, presente da minha amiga Tereza Briggs, durante, acho que foram umas 50 apresentações, o ano inteiro. Minha esposa, Cláudia Versiano, me acompanhava, e a gente fez muitas apresentações, sempre gratuitamente, sempre com debate depois. O monólogo Marx Baixou em Mim, que inclusive fiz na esquerda da praça. Aliás, foi a única apresentação ao ar livre que eu fiz desse espetáculo. Eu fiquei com muito medo, mas deu certo no final, né? Bom, então, no final de 2017, eu falei, não, agora eu quero trabalhar em grupo. Aí eu convidei uns amigos, né, e para formar um grupo. Eu me lembro que a gente estabeleceu que qualquer um podia entrar. A gente perguntava, o que você está achando do Brasil de hoje? Se a pessoa disse, não, está tudo bem, não entrava no grupo, era o teste. Se a pessoa tivesse da vida, se estivesse angustiado, deprimido, sofrendo, aí entrava no grupo, entendeu? Alguns com mais experiência de teatro, outros com menos, entendeu? Mas cada um foi encontrando o seu espaço, né? Mas desde o início nós começamos a trabalhar com temas antenados com o momento presente e temas e trabalho que a gente pudesse estimular um debate. Esse é o nosso principal objetivo, promover o debate democrático depois do espetáculo. O nosso norte é o poema do Brecht, que fala sobre o analfabeto político. As nossas apresentações têm sempre entrada franca. Eu até brinco que a entrada é franca, mas a saída nem tanto. A gente passa um chapéu no final e cada um contribui para ajudar nas nossas pequenas despesas. Nosso ninho é o Clube ASA, Associação Chole-Malher, que fica em Botafogo, né? Eu faço questão de falar porque é um clube judaico de judeus progressistas. Eles existem, sim, e eu gosto de enfatizar isso, porque o imaginário popular acha, depois do fatídico convite que a Hebraica do Rio de Janeiro fez ao então candidato racista, homofóbico, defensor da tortura, judeus que têm os seus antepassados que morreram nos campos de concentração, convidaram ele, que fez aquela palestra terrível. Eu estava do lado de fora, muitos judeus e não judeus estavam do lado de fora protestando, mas desde então o imaginário popular associa os judeus a esse governo de extrema-direita. Mas eu quero dizer para você que existe, e lá na ASA eles nos acolhem, a gente faz os espetáculos, nós somos todos profundamente gratos a eles, e lá as pessoas nos viam, que agora não vê mais, né, não podemos falar, e nos levavam para muitos lugares, né? No período de 2018, primeiro nós apresentamos um esquete chamado Puta que Pariu Brasil. É um esquete de uns 15, 20 minutos, que contava as agruras de uma família de classe média frente às reformas trabalhistas e da Previdência. Depois, com a ameaça da eleição, e que se concretizou desse capiroto, que dizia que a ditadura não era nada, que era boa e tudo mais, nós resolvemos montar uma adaptação de um livro chamado K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, que conta a história, na verdade, da irmã dele, Ana Rosa Kucinski, que era uma desaparecida política. Achamos que esse era um bom tema para a gente discutir. E, por último, agora, a gente estava apresentando ao vivo uma adaptação do livro do Gessé Souza, Classe Média no Espelho, né? É um livro que ele faz uma discussão sobre a classe média e faz algumas entrevistas com algumas pessoas representativas de diversos setores da classe média. Nós fizemos dramatizamos 7 dessas entrevistas, né? E estavam lá, correndo muito bem, e um dos últimos espetáculos foi lá, olha que coisa, a gente soube que o Gessé ia para São Paulo, ele mora na Europa, e a gente foi a São Paulo fazer para ele conseguiu um espaço ao Janiá, que é um espaço cultural e restaurante em São Paulo, de palestinos progressistas. E nós saímos de judeus progressistas e fomos para o espaço. Que maravilha, que coisa, foi emocionante, nos receberam, nos deram comida, espaço, foi maravilhoso, e muito obrigado ao Janiá também, né? Bom, como eu disse, sempre a gente faz debates importantes, né? E muita coisa importante que a gente ouvia, a gente acabava mudando alguma cena, mudando alguma coisa que o público diz, olha, aqui e ali, nós estamos sempre estudando, sempre avaliando, sempre reformulando nosso trabalho, né? E também crescendo enquanto grupo democraticamente, né? Todos têm peso dentro do grupo, né? Mas uma das coisas que mais nos chamou a atenção
e que a gente não tinha pensado nisso, é que as pessoas muitas vezes saem dizendo que saíam muito incomodadas, inquietas, cheias de perguntas e com muita vontade de fazer alguma coisa, dizendo, se os militantes estão fazendo alguma coisa, por que também não posso fazer? A partir daí, eu comecei a fechar o debate, citando a peça do Brecht, Os Fuzis da Senhora Carrá. Rapidamente falando, Os Fuzis da Senhora Carrá se passa na Guerra Civil Espanhola, e a senhora Carrá tem fuzis no seu porão, porque o marido que morreu deixou, e ela tem 2 filhos, tem muito medo de que os filhos morram, e aí, quando querem pegar esses fuzis, ela não entrega os fuzis dela. Mesmo assim, o filho mais velho dela morre, porque os franquistas invadiram, mataram o filho dela, e quando ela entrega os fuzis, não adianta mais. Perderam a guerra, Franco ganhou, e a Espanha viveu aquelas dezenas de anos no obscurantismo. Então, eu pergunto lá e pergunto para vocês aqui hoje, qual o fuzil que você tem guardado em casa que você não está entregando? Pense nisso. O que você pode fazer a mais do que você já está fazendo? Sempre tem alguma coisa a mais para fazer. Não tem alguma coisa. O que você pode fazer com sua família, com o seu vizinho, no seu trabalho, na rua, onde você for, na internet, sempre tem que fazer alguma coisa a mais. Então é isso. É como diz a nossa grande Fernanda Montenegro, não podemos sentar. Bom, aí continuando, veio a pandemia, né? E aí tivemos que parar de fazer lá fisicamente, e começamos com essa história do virtual, a gente apanhando muito, sem saber fazer direito, né? E o que podíamos fazer, e fizemos umas campanhas de vídeo, como Fique em Casa, depois, junto com a Frente Brasil Populares, nós fizemos o Fora Bolsonaro. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, desculpa, mas eu tenho que falar porque é o nome da hashtag. Sinceramente, eu não consigo entender como uma pessoa sequer consegue apoiar, que dirá 30% da população. Mas vamos botar essa conta na mídia, né? Essa mídia aí. Bom, então, agora, virtualmente, resolvemos apresentar a classe média no espelho, dividida em 7 capítulos. Como as cenas são independentes, a cena tem 10, 15 minutos, e sobra muito tempo para o público debater. Fazemos um Zoom, então todo mundo aparece ao mesmo tempo, é como se fosse um teatro, e todo mundo pode falar, e nós priorizamos a fala do público. Nós não fechamos ideias, nós só abrimos questões, e questões, e questões, e questões, entendeu? Então, no próximo domingo, vamos apresentar a cena Antônio, o gerente de uma cadeia de lojas, e a luta de classe na classe média. Qualquer semelhança desse Antônio com aquele velho que se parece o Louro José não é mera coincidência. Então, apareça domingo, às 17 horas, todo domingo. E quando terminar essa série, estamos pensando até em reprisar. De qualquer maneira, fica gravado no Facebook. Para saber o link, o ID, a senha, visite nossa página Militantes em Cena no Facebook. Toda quinta-feira a gente publica, já está publicado lá para o próximo domingo. E se você mandar o seu WhatsApp, a gente faz uma linha de transmissão e te informa toda semana. Bom, terminando, já foi um pouco demais, eu quero dizer para vocês que eu sempre vivi com a arte, desde muito novo. Eu sou de uma cidade chamada Vitória, capital do Espírito Santo. Quando eu morava lá, eu nasci em 45. Eu vivi lá até 1960. Lá não tinha televisão. A minha rua era lá em cima do morro e era de terra. Eu tive uma infância de livro. Eu andava descalço, sujo, imundo, o dia inteiro, correndo atrás, jogando pelada, subindo de árvore. Era uma loucura. E nessa época, eu estou falando do início dos anos 50, aos domingos, às vezes, a gente ia ao cinema e assistia aqueles filmes de faroeste e a gente ouvia Come on, boy, come on. A gente não sabia o que significava Come on, boy. Come on, boy, né? Então, a gente brincava, então, do inesquecível amiguinho de Costa Vavá, com todos nós, a gente brincava de Come on, boy. Vamos brincar de Come on, boy? Vamos. Aí, naquela época, a gente brincava com um revólver, cada um tinha um revólver quebrado, velho, então, um pedaço de madeira, era o bandido. A gente fazia teatro, até hoje. Quando eu entro em cena, quando eu estou gravando uma novela, eu ainda sinto que eu estou brincando de Come on, boy. Então, depois de adulto, eu tentei ter outras profissões, mas não consegui. Eu fiquei no teatro, sou muito feliz com a minha escolha. E hoje eu sou profundamente grato ao Grupo Militantes em Cena. É um oásis na minha vida. Eu tenho certeza que na vida de todos os integrantes do grupo.
nesses tempos tão difíceis, numa crise sanitária sem precedentes, numa crise econômica que já existe, que virá feito um tsunami. Ainda temos que enfrentar uma crise política de um governo cercado de milicianos, que não tem um ministro da saúde técnico nesse momento, que um presidente que não é capaz sequer de ter uma única palavra de compaixão, de solidariedade com as vítimas da Covid-19. Nesse momento, é muito gratificante fazer parte desse grupo. E eu faço questão de citar um por um os componentes desse grupo. Alexandre Lambert, Anita Golub, Bettina Viane, Cláudia Versiani, Crispim Vanderlei, Fátima Vanderlei, Lúcia Farias, Márcia Cury, Márcia Galdino, Neidira Campos, Nicolai Nunes, Paulo Antunes, Paulo Sandis, Pedro Lima, Rossana Lourenço, Sérgio Andréa e Valesca Areias. Para terminar, eu quero dizer um poema de um poeta popular, Mané Gadino. Quem cria tem que dormir, pensar bem no passado, de tudo ser bem lembrado, tirar o juízo como louco, ter a voz como pipoco, ter o corpo com energia, ler o escudo do dia, conservar sua oração, fazer uma oração ao Deus da poesia. Deve dormir muito cedo, muito mais cedo acordar, muito mais tarde sonhar, muito afoito e menos medo, muito honesto com segredo, muito menos guardar, muito mais revelar. Para ter mais soberania, muitas poucas covardia, não dormir para sonhar. Então, companheiros e companheiras, não deixe de sonhar. O sonho da utopia é o nosso último reduto de resistência, resistindo com arte e com cultura. Obrigado a todos vocês. Parabéns, Gitman. Foi muito boa a sua... Sempre muito emocionante. A Cássia quer falar alguma coisa, querida? Eu queria falar que realmente é um prazer, né, participar desse momento, né, difícil, mas ao mesmo tempo tão rico, né, de conhecer pessoas tão assim ricas de conhecimento, de sabedoria, de solidariedade. Eu agradeço muito a presença do Gitman e da Patrícia. Já estou agradecendo já de início, de fim, de meio. Nesses momentos difíceis, né, a gente compartilhar isso, é bom, muito bom. Alegra a alma. Bom, então agora a gente vai passar a palavra para a Patrícia Schmidt, que é médica psiquiatra e vai ajudar a gente a refletir um pouco sobre essa questão da nossa saúde mental nesse desafio que foi posto pela natureza, que a gente vai ter que aprender a lidar e tá aí, tá dado e a gente tem que enfrentar. Patrícia. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite da Esquerda da Praça. Já tive a oportunidade de participar de um outro evento na praça, ao ar livre, em tempos antes da pandemia, né? É uma dificuldade falar depois do Gitman, porque um ator apaixonado como ele, eu espero conseguir fazer uma fala que tenha metade da emoção da fala do Gitman, porque é muito bonito ver a paixão que ele tem. E o que tem nos salvado hoje em dia, né, em momentos da pandemia, é a arte, né? Sem a arte, o que a gente conseguiria, como é que a gente sobreviveria ao isolamento social, à quarentena, sem os filmes, sem as músicas, sem os vídeos, sem as discussões que a arte proporciona. Então, a arte tem sido um grande caminho e tem se afirmado como fundamental. Ela mandou. Oi? Gitman, seu áudio está aberto, querida. Tudo bem, isso acontece. Então, a arte e a cultura têm sido fundamentais, muito embora profundamente desvalorizadas por esse governo proto-fascista, que tem na arte um inimigo. Uma das características das ações fascistas é conceber a arte como inimiga. E isso a gente vê claramente que as ações desse governo se pautam dessa forma. E para falar um pouco, focar um pouco na saúde mental, que é a minha área, eu vou falar um pouco, assim, de uma forma mais geral,
dos traumas coletivos que a humanidade já passou. Não vou me alongar muito nisso. A humanidade já passou por outras pandemias, e pandemias que tiveram efeitos importantíssimos no curso da humanidade, por conta dos traumas, das mortes, das necessidades de transformação social que uma pandemia causou. Então, para citar um exemplo, no século XIV, o mundo viveu a peste negra, um mundo que não concebia a ciência, que não concebia a arte, que não concebia o valor da cultura. E essa intervenção, esse trauma coletivo fez com que acontecesse uma grande transformação social, e a gente desembocou no Renascimento, que foi a era da cultura, a era da arte, a era da ciência. A gente, no começo dessa pandemia, eu mesma tinha essa mesma fala de que talvez esse momento trouxesse novas transformações para a humanidade. Uma negação do capitalismo, uma reafirmação da necessidade do socialismo, e outros países do mundo têm conseguido fazer essa reflexão, porque a pandemia está sendo conduzida por uma grande narrativa social, governamental e política. A realidade do Brasil, ela se singulariza no contexto mundial, porque a gente vive uma pandemia que necessita aí de presença, de reflexões profundas do povo brasileiro, mas conduzida por uma narrativa negacionista. E isso tem efeitos muito fortes no sofrimento psíquico, na maneira como você se relaciona com esse trauma coletivo. Eu tenho uma grande amiga psiquiatra também, e nós trabalhamos juntas, porque eu trabalhei numa missão no Médicos Sem Fronteira, e nós trabalhamos juntas, e ela é da Nova Zelândia. E a gente conversa muito. E a Nova Zelândia é um dos países que conseguiu, né, enfim, enfrentar a pandemia, conseguiu zerar casos. E essa minha amiga psiquiatra, ela aponta como foi importante para o contexto daquele país a condução da primeira-ministra. Uma primeira-ministra que conversava com a população todos os dias, manhã e à noite, que discutia com as pessoas a necessidade de um compromisso coletivo em nome da defesa da vida e do país. Uma primeira-ministra que garantiu uma intervenção na economia para que não tivesse tantos... É inevitável numa pandemia você ter problemas econômicos, mas que esses problemas econômicos fossem minimizados, e conseguiu conduzir aquelas pessoas para que elas atravessassem a pandemia de uma forma mais humana, mais natural, e de uma forma com um pouco mais de suporte emocional. O que a gente está vivendo no Brasil é uma ausência disso. Uma narrativa negacionista faz com que as pessoas fiquem cada vez mais confusas com relação a qual o seu papel enquanto sujeito singular nessa questão que é coletiva, e faz com que as pessoas acabem tendo saídas muito mais individualistas do que saídas coletivas. E as saídas individualistas a gente está vendo hoje, que é a cidade cheia, que são as praias cheias. As pessoas... Saiu, acho que ontem ou anteontem, no El País, uma matéria sobre a fadiga da quarentena, alguns colegas psiquiatras e psicólogos falando disso, que nós temos mecanismos adaptativos, que são mecanismos emocionais e biológicos, que eles têm limites diante de uma situação de muito estresse. E que, em situações como a do Brasil, levam à falência mais rápida desses mecanismos adaptativos, porque você não consegue ter uma narrativa que te oriente, uma narrativa que faça você saber para onde ir, ainda que a gente não saiba onde vai chegar, porque é tudo uma incerteza, mas uma narrativa que te conduza no sentido de fazer com que haja um apoio coletivo a esse processo, a gente não está vivendo no Brasil. Isso tem efeitos na saúde mental. A pandemia em si, a realidade de você enfrentar o medo de morrer, como cada um lida com o medo de morrer, com a experiência da morte, com a experiência da perspectiva de pegar uma doença que você pode contaminar quem você ama. Essa experiência toda já é uma experiência que atravessa uma série de questões do humano e que leva a sofrimento psíquico, que leva o sujeito a ter dificuldades
que se apresentam essas dificuldades no campo do sintoma, que é a minha área, que se apresentam com crise de ansiedade, com a dificuldade para dormir, com uma agitação psicomotora, com uma inquietação, com algumas pessoas entram em pânico, né, com uma situação mesmo de muito estresse, de muita impossibilidade de lidar com essa experiência, que isso vai ser agravado por uma ausência dessa narrativa que poderia conduzir e minorar esse sofrimento, que é um sofrimento que acaba ficando no campo individual, sem apoio coletivo, sem apoio social. Então, na minha clínica, por exemplo, eu estou atuando ainda, eu sou profissional do SUS, então eu não estou em hospital, mas eu estou nas clínicas da família, eu trabalho junto às equipes de saúde da família e trabalho também em ambulatório. E a gente tem visto um número muito grande de crise de ansiedade, de pessoas no quadro de pânico, e isso muito agravado por não saber como se conduzir diante desse momento. Uma das ações que eu faço no campo, eu faço rodas de conversa sobre saúde mental e pandemia junto às equipes de saúde da família. E um dos sofrimentos que a gente identificava nos agentes comunitários de saúde era justamente o enfrentamento da narrativa da saúde, que é uma narrativa pró-isolamento social, e a narrativa de vários pacientes dizendo de que havia um equívoco naquilo, que não era tão grave assim, e que, portanto, as ações da clínica da família não poderiam ser modificadas, não tinha necessidade disso. E esse confronto entre a narrativa da saúde e a narrativa que está embasada na narrativa negacionista bolsonarista. E esses enfrentamentos geravam muito mais sofrimento para as equipes e para os pacientes, porque os pacientes queriam a rotina, a consulta, o atendimento tradicional, porque não conseguiam entender que havia realmente uma gravidade que fazia com que as rotinas pudessem ser modificadas. Então, uma das questões que eu tenho falado muito, eu não sou só psiquiatra, profissional da saúde, eu sou militante de esquerda, e a política, enfim, né, sempre fez parte do meu trabalho, mas nunca, jamais, em tempo algum, as minhas intervenções clínicas, elas foram tão pautadas por uma intervenção político-clínica. Hoje, nos atendimentos, eu não consigo conduzir uma intervenção de apoio a um paciente em sofrimento psíquico se eu não conseguir atribuir isso ao momento político que a gente está fazendo. E esse link tem sido absolutamente necessário, tem sido uma transformação na minha prática. Eu cito inúmeras vezes uma intervenção contrária à fala do presidente, aponto para os pacientes que há um equívoco e a confusão que essa narrativa faz com que que leva ao sofrimento deles, e intervenções mesmo que eu chamo para os agentes comunitários de saúde de uma intervenção de desobediência civil. Hoje, na saúde, a gente só consegue atuar na desobediência civil, numa ação que se contrapõe a essa narrativa negacionista, porque é a única forma da gente conseguir quebrar e intervir. Então, um exemplo disso, eu tenho pacientes, os agentes comunitários de saúde, pacientes adolescentes, porque eu atendo adolescentes extremamente angustiados, porque não estão conseguindo acompanhar o ensino online, porque não tem uma internet de qualidade, então cai, porque não conseguem fazer os exercícios, e estão com medo de perder o ano e desencadeando quadros de ansiedade por conta disso. E uma das minhas intervenções com alguns desses pacientes, eu falo assim, entra no site, quando você conseguir, do Sindicato Estadual de Professores de Educação, entra no site do CEP, acompanha a discussão que os professores estão fazendo, para você entender que você tem o direito de perder o ano. Esse ano não é o mais importante é a vida. E eu tive uma paciente que retornou e falou que leu, que acompanhou a discussão do sindicato e que aquilo tinha tranquilizado, que ela havia decidido que ela ia fazer o que era possível, mas que ela não ia se cobrar num momento como esse, ter que voltar às aulas, ter que acompanhar. Então, o que eu fiquei a contar é que se a gente não entender a política como geradora de sofrimento nesse momento, a gente não vai conseguir sair dessa. A gente está sofrendo muito mais pelas ações políticas do que pela própria pandemia. Porque países que conseguiram construir uma narrativa
que organizasse a população, que conduzisse a população, sofreu, sem dúvida, mas conseguiram amenizar esse sofrimento, o que não é a realidade do Brasil. Então, a gente, para amenizar esse sofrimento, vai ter que entender que não tem outra saída que não uma intervenção pelo campo da política, e no caso da saúde mental, a gente fazer intervenções político-clínicas, que é o que eu tenho feito no meu campo. Agora, por questões mais específicas sobre saúde mental, como é que a gente se protege um pouco, né, dos excessos desse momento, além de entender a conjuntura, existem orientações da Organização Mundial de Saúde com relação à saúde mental na pandemia. Orientações muito simples, mas muito importantes, como, por exemplo, um dos motivos que nos faz sofrer tanto nesse momento é a quebra das nossas rotinas. Porque rotinas nos organizam. A gente saber que vai dormir hoje, amanhã vai acordar, vai para o trabalho, tem um efeito. Claro que a vida sempre atravessa as rotinas, mas a ideia de uma vida com rotinas nos organiza emocionalmente. E, de repente, nós tivemos que mudar todas as nossas rotinas. Então, é absolutamente necessário que a gente construa novas rotinas. Rotinas que nos organizem, como o Gitman falou, por hoje. A rotina que eu vou ter hoje em casa, a rotina que eu vou fazer na minha vida, alguma coisa que eu possa fazer várias vezes ao longo da semana, mas que sejam rotinas para a gente sentir novamente uma certa organização emocional das nossas vidas. Uma outra orientação da OMS muito importante é a questão da gente triar informações. Não é possível ouvir e ver todas as informações o dia inteiro. É preciso escolher sites, escolher as informações oficiais e vê-las algumas vezes no dia, se bobear uma ou duas. Porque o excesso de informações e as informações não triadas, elas levam ao pânico. Uma outra orientação importante é que a gente escolha momentos de prazer. É fundamental que a gente não perca experiências de prazer. E essas experiências de prazer, a gente precisa retomá-las. Existem pessoas que fazem a experiência do prazer através do exercício físico, outras pessoas vão fazer a experiência do prazer através da arte, da dança, da música, do encontro virtual com os amigos, mas é preciso que as experiências de prazer elas não sejam perdidas e elas sejam cultuadas nesse momento. Elas precisam existir e retornar ao nosso cotidiano. E uma das questões que eu, por exemplo, que me é muito cara, né, e eu vou finalizando, é a gente poder compreender que o organismo, o ser humano, ele reage a situações como essa que a gente chama de trauma coletivo, com sintomas, que são os sintomas que você pode experienciar no campo da saúde mental, que são sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, a abertura de outros quadros. Mas essa experiência não necessariamente é uma experiência da pessoa. Muitas vezes esse reagir é onde você vai poder encontrar apoio, ajuda, possibilidade de cuidado e recursos para reagir. Então, é preciso entender que existe um sofrimento social que é gerador dessas experiências psíquicas e que esse sofrimento social precisa ser levado em conta antes de que o sujeito se perceba ou se veja ou diga para si mesmo que está adoecido. Porque a experiência do adoecimento ela pode levar o sujeito a se despotencializar, a dizer que ele está paralisado diante daquilo. E muitas vezes a experiência do sofrer ou de reagir sintomaticamente é o contrário. É uma experiência de reação, é uma reação àquela situação. Bom, gente, a Patrícia caiu aqui. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou só seguir um pouco no que ela falou, na questão do presidente da República mesmo, né? A gente vê como o presidente faz tudo errado, né? No sentido das orientações e acaba influenciando as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Cássia? Faz uma confusão, né? Faz uma confusão mental, né? Isso. Tem um direcionamento da Organização Mundial de Saúde e o presidente faz o contrário. Complicado, né? Isso, a população. Isso, a Patrícia voltou aqui. Voltou, querida.
Pode Acho continuar. que foi a internet aqui que deu uma quedinha. Eu estava falando um pouco, então, como a experiência do sintoma, ela pode potencializar uma reação, uma forma de estar no mundo e de estar contrário ao que está acontecendo, e não deve ser concebida sempre como uma experiência despotencializada de adoecimento. Então, eu tenho tido muito cuidado, por exemplo, com os pacientes que chegam, com a abertura desses quadros nesse momento, de dizer isso para eles, que é um quadro reativo, que isso tem saída, de não entrar maciçamente de uma forma medicalizada nesse processo e ajudar com que essas pessoas encontrem recursos para lidar com a sua dor. E eu tenho vivido uma experiência muito interessante, que é a experiência de reconectar os pacientes com a sua própria história de ancestralidade, com os recursos que ele usou na vida para um dia ficar bem. Então, eu estou trabalhando com uma psicóloga que é excelente, uma nutricionista, e a gente está trabalhando com o uso de chás fitoterápicos, com a possibilidade das pessoas encontrarem na experiência com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com a sua tia, com a sua vizinha, a planta que melhor lhe cai, que pode substituir um pouco a medicação e que pode ajudar a encontrar recursos, e as pessoas, isso vira uma rede, a rede de plantar a planta, a rede de dividir, especialmente as senhoras idosas que moram sós, o momento é muito difícil, e que criam uma rede através dessa experiência que lhes é marcada na memória, né? Porque a gente foi substituindo essa relação com a natureza e ela foi deixando de existir, e eu acho que isso tem sido uma das intervenções que é ajudar as pessoas a procurarem recursos para lidar com a angústia, que sejam mais naturais, o recurso da meditação, o recurso da respiração, que tem acesso aí nos vídeos do YouTube, e que se tornam recursos onde você começa a perceber que você tem como dar conta daquela experiência, e que aquela experiência ela é transitória e que você vai sair dela, né? Que você vai tomar uma medicação, é uma medicação que vai te ajudar a sair do momento mais agudo, mas que é uma experiência em que você pode encontrar recursos para lidar. E que eu acho que tem sido muito, muito interessante nesse momento da minha clínica, que é ajudar justamente a encontrar e a pensar em recursos. Então, é isso por agora, e a gente vai abrir o debate, abrir o papo. Vamos. E quando você caiu, Patrícia, eu ia comentar um caso que aconteceu comigo. Eu sou advogada e eu fiquei no home office, mas a partir de maio eu já tive que ir para o escritório e trabalhar. E teve um dia, já no final de maio, que eu cheguei no escritório e o porteiro veio me abordar. Ele veio falar: ô, doutor, acabou o vírus no Rio de Janeiro. O decreto do prefeito vai mandar abrir tudo e acabou o vírus. E eu fiquei tão assustada com isso, e aí, assim, é isso, o chefe do executivo municipal, o chefe do executivo estadual, o presidente da república, são pessoas que, no contexto do Rio de Janeiro, são pessoas que não estão dando uma orientação, as pessoas ficam numa disputa de narrativa que elas não sabem o que fazer. Então, assim, antes de subir no elevador, eu fiquei 10 minutos conversando com o porteiro, explicando não. Porque imagina o perigo daquele trabalhador pegar um meio de transporte todo dia, achando que a pandemia acabou, ele ia deixar de se cuidar, deixar de usar uma máscara, porque na cabeça dele, já que o decreto liberou, está abrindo tudo, acabou o vírus. E isso é muito perigoso, isso é perverso. E aí, quando a gente está aqui dizendo fora Bolsonaro, fora genocida, é nesse sentido, é genocídio mesmo, é você ter informação do que significa a pandemia, do que significa o vírus, da mortalidade, e você banalizar isso, você fazer com que as pessoas peguem um BRT lotado, e você prega o isolamento social, para as pessoas que precisam trabalhar para sobreviver. Então, assim, é bastante perverso, né? A gente tem uma pergunta aqui, uma pergunta para o Gitman, eu vou fazer aqui, Gitman, e vou colocar também para se você quiser ler. É da Regina Almeida. Ela perguntou: Gitman, tem havido maior interesse e procura das pessoas para ingressar nos militantes em cena nesse período? Abre o microfone. Calma, agora mesmo, né? Ali. Então, nesse período, oi, Regina, que bom te ver. A Regina já foi do grupo Militantes em Cena. Muito obrigado, Regina, pela sua colaboração. Então, você sabe que na época que estava fisicamente presente, de vez em quando aparecia alguém que sempre acolhia. Estando indignado com a situação do Brasil, eu entrava e a pessoa ia encontrando o seu local no grupo. Tem gente que ajuda
em vários setores, e acabam também fazendo algum papelzinho quando aparece. Mas agora até está aparecendo, mas a gente não tem como acolher nesse momento. É uma situação difícil, porque a gente faz sempre reuniões de avaliação, mas são reuniões, vamos dizer assim, muito íntimas, muito do que aconteceu e planejando. É difícil virtualmente acolher. A gente vai aprender. Eu falei para hoje, até exatamente hoje eu respondi isso. Olha, a gente vai aprender, daqui a pouco a gente te chama para entrar. Mas é um grupo que está sempre aberto para qualquer pessoa que queira ingressar. Basta estar muito pé da vida com a situação do Brasil e do mundo. É bem-vindo. Beleza. Bom, agora a gente tem uma pergunta para você, Patrícia, que é da Vânia. Oi? Eu já quis entrar uma vez no Militantes em Cena. Aí, ó. Também, eu não tenho talento. Esse daí não tem talento. Não, esse é o problema. Pois é, isso é um engano. Falar do Amir Haddad. Você está ouvindo direito. Todo mundo, ainda mais no nosso grupo, porque aí sim, você ajuda na produção, ajuda no Facebook, ajuda não sei aonde, ajuda fazendo uma coisa, ajuda na recepção do público, ajuda principalmente no debate, que a gente está sempre debatendo. Claro, poder falar sobre essas coisas, a gente tem que estar antenado, traz uma notícia que saiu, traz uma informação, tem lugar para todo mundo. Não precisa... E todo mundo... Olha, entrou um sociólogo, o Sérgio Andréa, não sei se vocês conhecem ele, talvez estejam nos assistindo. Ele é super, hiper tímido, mas eu consegui, ele entrou ajudando o debate, gosta muito do grupo, e acabou fazendo um pequeno papel. A Cássia viu, né, não sei se já viu ele em cena, lá, fisicamente. E todo mundo está espantado. A gente diz, brincando, que ele está saindo do armário. Ele está saindo, está se escondido, está fazendo brinca com ele, entendeu? Então é isso, gente. Todo mundo pode ser artista. É bacana. Somos artistas da vida, né? A gente tem uma pergunta para a Patrícia, que é da Vânia, a Vânia Santos. Ela é também parte do coletivo Esquerda da Praça e ela é enfermeira. Então, ela está perguntando, que orientação você daria aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, submetidas a um estresse muito grande e, às vezes, até lidando com condições precárias de trabalho? É importante... Enfim, eu sou, né, como você, Vânia, eu sou profissional de saúde, né? Hoje foi muito interessante, porque eu estava atendendo uma senhora. Eu trabalho numa clínica da família, quinzenalmente, numa comunidade bem complexa do Rio de Janeiro. E essa senhora, que tem 60 e poucos anos, e, portanto, é um grupo de maior risco nessa pandemia, ela estava falando da angústia dela de morar sozinha, de ter que lidar com tudo isso, e ela para no meio da consulta e fala assim, vai ficar, senhora que é médica, e eu estava atendendo com uma assistente social, vocês têm medo? Vocês sentem isso também? E eu falei, sim, eu sinto muito medo. A senhora sabe que eu estou passando aqui esse álcool gel a cada 5 minutos na mão, né? Eu chego em casa e vou direto tomar banho, que eu não tiro essa máscara, que eu tenho uma alergia terrível, mas passo o dia inteiro com ela, porque eu tenho medo. Então, é muito importante, eu tenho falado isso, e, enfim, até escrevi sobre isso, mas eu acho que tem um mito, né, do profissional de saúde como herói, que esses momentos acabam por criar, e que é importante, sim, reconhecer todo o trabalho que nós, profissionais de saúde, estamos fazendo. Eu acho que a sociedade precisa, sim, reconhecer, especialmente quem está nos hospitais, que está numa situação de risco ainda maior, mas sem o mito do herói. Né? O profissional de saúde, ele precisa poder sofrer, precisa poder dizer que está com medo, ele precisa poder pedir um tempo quando a coisa chegou no limite para ele, porque o mito do herói acaba fazendo com que você se sinta mal por se sentir mal. Se sinta mal por não estar bem. Então, é preciso não acreditar nesse mito. Né? Esperar o reconhecimento da sociedade, mas não acreditar de que existe realmente um profissional de saúde herói. Não, nós não somos heróis, nem heroínas. Nós somos profissionais que atravessamos uma série de dificuldades. Nós estamos vivendo um momento de desmonte da saúde pública, então não bastasse uma pandemia, um pandemônio bolsonarista, nós ainda temos as ações estaduais e municipais associadas a esse governo num processo de desmonte de uma saúde pública que nós demos o sangue para construir, especialmente os militantes de esquerda dentro da saúde. Então, a gente está enfrentando uma série de dores, uma série de sofrimentos, e a gente precisa aceitar que tem momentos que a gente vai precisar de ajuda.
Então, uma das ações, inclusive, eu me dispus a fazer no meu trabalho, que eu tenho gostado muito de fazer, que eu faço com uma colega psicóloga, e já fiz com uma colega assistente social, são as rodas de conversa sobre saúde mental e pandemia com as equipes de saúde da família, que são espaços justamente de troca das experiências que estamos vivendo coletivamente como profissionais de saúde. Existem, por exemplo, linhas de atendimento psicológico online que estão sendo oferecidas para os profissionais de saúde. Então, tanto estadual como municipal, no campo público, têm sido oferecidas linhas de cuidado, enfim, onde você possa acessar um profissional de saúde mental, psicólogo, para fazer um atendimento online. Isso tem sido oferecido. Eu acho que o profissional de saúde tem que estar sabendo o seu limite, em alguns momentos ele vai precisar mesmo de ter uma escuta individualizada, se a escuta coletiva não estiver dando conta, mas eu acho que é necessário pedir ajuda, é necessário poder dizer até onde vai e se coletivizar, de novo falando na política, né? A gente precisa insistir na presença de EPI, não dá para atender sem EPI, é preciso denunciar as unidades que estão sem EPI, né? Equipamento de proteção individual, para quem não sabe o que é EPI, mas é preciso estar o tempo todo se coletivizando e não aceitando também as situações absurdas que, às vezes, os profissionais de saúde têm sido submetidos nesse contexto. Inclusive, quem quiser fazer alguma denúncia, né? Eu sou também da Comissão de Direitos Humanos OAB, a gente também está recebendo bastante denúncia. Podem procurar a Defensoria Pública Estadual, pode procurar o Ministério Público e façam denúncias mesmo, porque assim as instituições podem fazer alguma coisa e cobrar dos gestores a falta dos equipamentos de segurança. Agora é com o Gitman. E, Gitman, deixa eu só também aproveitar e já fazer uma pergunta aqui que fizeram para você de novo, a Regina. Vocês já chegaram a pensar num próximo trabalho? Se sim, o isolamento exigido pela pandemia vai poder acrescentar? E aí você já pode ficar à vontade para falar. Ótimo, Regina, mas eu quero falar, somando a resposta da Patrícia, e já até aproveitando o gancho que vocês duas falaram, eu queria entrar, mas não tenho talento. Eu acho, Patrícia, que somando as suas recomendações todas, arte, faça arte, consuma arte. Sabe, e arte eu adoro, eu estou fazendo cada prato que vocês não podem, mas eu gosto de cozinhar. A minha esposa, ela é chique nesse setor, entendeu? Ela tem um livro de 300 anos que ela escolhe receitas complicadíssimas e eu me dedico, eu passo horas com o maior prazer criando aquele prato. É um prazer enorme, além de a gente comer muito bem. Então, plante, cultive uma flor, pinte, desenhe, faça qualquer dance, põe música na sala, tire a roupa e comece a dançar. Qualquer coisa que te dê prazer, que você crie aquele movimento, você criou aquilo. Ou leia bons livros, vejam bons seriados, vejam filmes, muita coisa pode ser feita. Escreva, tem muita coisa boa. Agora, isso é uma forma de resistência, é uma forma de saúde. A gente sabe, eu trabalho muito com arte-terapia, a gente sabe disso. Também é uma forma de ajudar, não é, Patrícia? Eu tenho certeza que você concorda, né? Com certeza. Além de todas as recomendações. E agora, respondendo a Regina, não conseguimos ainda, entendeu? Certamente toda essa experiência vai resultar. Mas como a gente está nessa coisa do só por hoje, a gente não sabe quando é que vai poder pensar. Mas é importante estar nesse momento, e a gente se reúne. A Márcia Galdino, do grupo, é uma que puxa muito por esse assunto. A gente é obrigação do artista fazer o registro histórico. Certamente tudo isso vai influenciar no modo de fazer, né, no jeito de fazer, de se relacionar, de criar. A própria live que a gente está fazendo, a maneira de interpretar já é diferente. A gente está descobrindo isso, né? Eu tenho alguma experiência com televisão, então está ajudando também um pouco nisso. Então, estamos pensando, mas não conseguimos ainda assim, dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No momento, estamos com a classe média no espelho, está dando certo, é possível que a gente reprise e depois queremos manter essa frequência de domingo às 5 horas da tarde. Todo domingo, que aí cria o nosso público. Já tem pessoas que estão... Sabe o que aconteceu engraçado? Apareceu na live da gente duas brasileiras em Portugal, que não se conheciam. Aí, porque a gente pede, onde você é? Sou do Porto. Ué, você é do Porto? Eu também sou do Porto.
já são amigas de infância. É ótimo. Então, também uma coisa, aproveitando também, já somando, que está acontecendo na live, uma coisa que a gente sempre desejou, alcançar um maior número de pessoas. Então, na nossa live tem gente da Inglaterra, tem gente da Suíça, tem gente do Amazonas, Europa, França e Bahia, né? A nossa live. Então, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso que a gente expande os limites geográficos do teatro. Muito legal. Agora, Patrícia, a gente também tem uma pergunta para você da Carla. Ela perguntou o seguinte: o Covid-19 é uma doença que afeta a saúde. O Covid-17 é uma doença de identidade de alma, de representação e identidade de como você vê o outro e o mundo. Um exemplo, né? A negação do vírus por alguns, e os mesmos aceitam e defendem a cloroquina. Patrícia, podemos dizer que essas pessoas têm algum desvio? Pois é. É uma provocação. É a provocação. Eu vou dizer do lugar de uma psiquiatra que adora os loucos. Eu adoro os loucos, eu acho os normais insuportáveis, é muito mais difícil lidar com os normais do que com os loucos. E eu tenho um problema muito sério quando se patologiza ou se psiquiatriza a maldade. Ser louco não é sinônimo de ser mal, ser louco não é sinônimo de ser perverso, ser louco não é sinônimo de ser violento. A pessoa louca pode ficar violenta, mas a pessoa normal também. Né? As pessoas loucas que são presas reincidem no crime muito menos do que as pessoas não loucas que são presas. A reincidência no crime é infinitamente inferior, percentualmente falando, entre as pessoas loucas do que as pessoas não loucas. Então, a gente tem uma tendência a patologizar a maldade. Né? Bolsonaro não é louco, Bolsonaro é perverso, Bolsonaro é mau. Ele é um sujeito marcado por um ideal fascista, por um ideal de dominação totalitário. Ele tem um gozo absurdo com o poder, inclusive ele tem um prazer enorme em ser odiado. É um sujeito marcado por um projeto de poder, por um projeto totalitário, por uma marca onde desumaniza o outro, que é o outro é um objeto para ele a ser utilizado no seu projeto de poder, e isso não está no campo da loucura, está no campo da perversidade, está no campo, para a gente usar uma palavra mais palatável, está no campo da maldade. Então, essas pessoas não estão no campo da loucura. E eu faço questão de fazer essa diferença, porque senão a gente também tende a achar que tem tratamento para essas pessoas. Não tem tratamento. Essas pessoas precisam ser derrubadas no campo da política. Não tem tratamento para elas. A ação contra elas é no campo da política. E aí a gente pode minimizar esse debate ou fazer esse debate parecer que é possível cuidar do Bolsonaro, é possível tratar dele, que ele está enlouquecendo. Não, esse sujeito é para ser derrubado porque ele é fascista. E a única ação possível contra ele é a humanidade para derrubá-lo. Então, eu acho realmente que não tem patologização possível para pessoas que, como ele, Witzel, Bolsonaro, Crivella, eles estão nesse campo, para mim. Tem uma outra pergunta para você, da Maria Fernanda Pereira. Ela está falando com relação às crianças. E para as crianças, qual a dica para que possam passar por essa pandemia e pandemônio sem desenvolver doença mental, né? Se é que a doença mental se desenvolve. Aqui em casa, o diálogo e a escuta sensível são os nossos focos, mas será suficiente? Maria Fernanda é minha sobrinha. Coisa mais linda da tia. Minha sobrinha do meio. Não, enfim, eu sou psiquiatra infantil também, né? Então é uma das discussões que eu tenho feito muito e tem sido muito difícil, né, para as famílias, né? Não ter mais a escola, para as crianças a mudança radical de rotina, essas mães, pais que acabam tendo que se orientar e ensinar os filhos, o que é muito difícil, né? Você atuar como professor dos seus filhos, com o ensino em casa. Mas uma das questões é uma orientação básica que eu faço para quem tem criança em casa, não minimize a capacidade da criança de entender o que está acontecendo. Né? E eu acho que tem um dos problemas dos adultos é que muitas vezes os adultos infantilizam demais a infância. A criança precisa ser convocada a entender a quarentena, a entender a pandemia, a entender os riscos e ser convocada a contribuir para o conjunto da família, para que a família consiga atravessar isso de uma melhor forma. Né? E como é que a gente vai ganhar a criança? É utilizando a linguagem lúdica. Tem
uma brincadeira que surgiu na internet. Não sei se as pessoas já viram, que você coloca 2 pratos de água com umas ervas, e quando a criança põe o dedo, ela lava o dedo limpo, as ervas afastam. É uma forma de fazer a criança entender a necessidade da limpeza, do álcool gel, para que ela possa compreender que, senão, de outra forma, ela pode ser contaminada, que a criança entenda por que ela tem que usar máscara, por que ela tem que fazer as atividades online. Essa criança precisa ser convocada a pensar junto com quem ela está vivendo, que nem sempre é a família, às vezes é o tio, a tia, né, pai e a mãe, necessariamente. E é necessário também construir novas rotinas para essas crianças. Então, são crianças também que não só a rotina do que é possível fazer de estudo, mas essa criança que fazia atividade fora de casa, como é que ela vai construir uma rotina dentro de casa para essas atividades? Né? Utilizar uma série de atividades em casa que podem ser feitas com as crianças. Existe uma cartilha que rola pela internet de férias em casa, com atividades muito simples que podem ser feitas pelas famílias de qualquer renda. Por exemplo, transformar a esponja velha em carimbo, onde a criança vai usar aquilo como uma brincadeira. Então, construir novas rotinas com as crianças dentro de casa também é fundamental para que essas crianças possam suportar a quarentena. E se a criança vai desenvolver ou não o transtorno, se ela vai agudizar alguma questão, depende muito de como isso é manejado, como isso é construído, né? Boa parte das crianças que eu atendo, a gente fazendo essas orientações, elas têm conseguido atravessar, sem sofrimento, não. Não vai ser sem sofrimento porque não está sendo sem sofrimento para ninguém. É sofrimento para todo mundo. Mas como elas vão construir um atravessamento desse sofrimento e quais os recursos que os adultos também vão poder proporcionar para a criança para isso. Uhum. Tem uma outra pergunta para você, Patrícia. Se a arte te ajuda na terapia, e se sim, de que modo? Se você usa a arte de alguma maneira. Uma das questões que a gente fala na saúde mental é que nem todo sofrimento ele é traduzível em palavras faladas. Né? Então, a gente vai ter que utilizar, muitas vezes, vários recursos de linguagem. E a arte é um dos grandes recursos de linguagem, como o Gitman lembrou. Né? Você utiliza, por exemplo, tem pessoas que vão conseguir atravessar o seu sofrimento através de um desenho, através de um texto, vai ser através de uma atividade com argila, vai ser através de uma outra... Vai ser através da arte que vai construir recursos onde o que precisa ser dito vai ser dito de outra maneira, que não necessariamente pela terapia da palavra falada. Então, a arte ela é fundamental no meu trabalho como profissional de saúde mental. Como eu falo, eu acho que eu não tenho talento, mas eu já conduzi oficina de pintura, já conduzi oficina de literatura, já conduzi oficina de teatro, né, porque na minha adolescência eu fiz teatro. Mas porque esses recursos são fundamentais para a gente poder ajudar as pessoas a encontrar a linguagem com a qual ela vai falar do seu sofrimento. Uhum. Ótimo. A gente colocou aqui uma provocação, se alguém tem mais alguma pergunta. A Cássia, você quer falar alguma coisa? Então, Alvane, eu vou sair e vou voltar para o som dela tá dando uns probleminhas. E engraçado, Gitman, você falando da questão de cozinhar, eu sempre cozinhei, gosto muito de cozinhar, fiz curso de gastronomia, quando eu viajo eu faço curso. Só que é uma coisa que agora, na quarentena, eu tô cansada já de cozinhar, entendeu? Eu já tô... Um dia eu invento de fazer um prato sofisticado, mas aí, como terapia mesmo, aí é uma forma de relaxar. E aí depois eu tô fugindo da cozinha. Vamos lá, vamos ver se Oi, querido. 100 dias de pandemia, né? Calma aí. Deixa o Gitman falar aqui rapidinho, a Cássia, aí volto para você. Pandemia, claro. Que a gente não pediu nem um pedaço de pizza para todo almoço e jantar. Eu faço toda noite, é um macarrão sofisticadíssimo, que a Cláudia Vercê está aqui do lado, ela escolhe. Cada uma, hoje é camarão com rúcula, eu já vi, ela abre o livro de receita, é esse aqui, eu fico esperando ir para a mesa, e eu me divirto. 100 dias já, e agora inventei de fazer um lanchinho de waffle à tarde. Cada um. E aí, no pós-pandemia, você vai fazer um jantar para gente, então. Pois é, ó.
O bom é que os dois são magrinhos. Eles vão fazer para gente. Vai comprar. Esse é o segredo. Vai lá, Cássia. Então, a questão do Bolsonaro, né, que falam que ele é psicopata e tudo, é questionável, né, pelo visto, e o caso dele não é nem política, o caso do Bolsonaro é polícia, né, porque já política não isso não é uma política, isso é a necropolítica, é a antipolítica. Aliás, eu acho que a função da arte é, assim, fundamental atualmente para que se leve as pessoas do senso comum, para que entendam o que é política. A gente tem que reconstruir essa parte do que é política. A gente tem que ensinar as pessoas que política não é o que o Bolsonaro ou o que essas pessoas fazem. Não, a gente tem que ensinar o que é política, como é que é uma política, e a política boa para o cidadão, entendeu? E a arte, eu acho que é fundamental para isso, e o trabalho também dos profissionais de saúde, profissionais que lidam com as pessoas, né, no dia a dia, também eu não consigo, eu sou também profissional da saúde, sou dentista, eu não consigo atender uma pessoa que eu não fale alguma coisa politicamente. Eu já também não consigo mais. Já é uma prática já antiga, não diretamente, mas eu acho que faz parte, eu acho que é uma questão educativa. A gente não impõe, a gente conversa. A gente faz a pessoa se questionar, né? E entender o que é a política. E fundamental a gente participar com o nosso conhecimento, né? Que a gente tem um pouco, né? Não vou dizer que a gente é expert, mas eu acho que a gente está sempre buscando, né, uma política boa para a população, e a arte é fundamental para que a gente leve isso de uma maneira leve, né? Eu acho que as duas contribuições são fundamentais. Inclusive, estão dando a Regina está dando a dica aqui para o Gitman e para a Patrícia para vocês trabalharem juntos, que forma uma dupla muito boa. Vamos lá, gente. Patrícia, você sabe que eu já trabalhei com população encarcerada, já fiz teatro com eles, já trabalhei com pessoas em situação de rua, já trabalhei com adictos em recuperação. Já fiz esses trabalhos maravilhosos que me entusiasmam muito, entendeu? Muito mesmo. Então, vamos pensar num projeto, gente. Vamos pensar num projeto juntos. E eu queria aproveitar, a Vânia, a Cássia, eu acho que talvez algumas pessoas não estivessem no início da live, eu queria convidar de novo, aliás, Patrícia, assista ao nosso trabalho. Então, só reafirmar que estamos apresentando a Classe Média no Espelho ao vivo, em capítulos. Todo domingo, às 5 horas da tarde, a gente apresenta um capítulo. O Raymond, que eu já vi que está aí, nosso vereador, ele assistiu semana passada. É uma ceninha de uns 10, 15 minutos. Depois, o tempo todo é no Zoom. Então, todo o público fica presente, todo mundo debate, fala, discute. É uma festa, entendeu? A gente abre até meia hora mais cedo para a gente se encontrar, bater papo. E para saber qual a senha, o vídeo, o link, procure a página Militantes em Cena. Já está publicado dessa semana, que é domingo próximo. É no Facebook? Pelo Facebook? É no Facebook. Tá. Militantes em Cena. A gente vai colocar também, Gitman, na página do Esquerda da Praça, para divulgar. Ah, que bom. Ok, está lá, você pode copiar, está lá. A Rosana, não acho que não é a Rosana, mas você põe lá, tá bom? E apareçam lá mais cedo, para a gente conversar um pouquinho, tomar um café, dar uns avisos, e aí 5 horas a gente começa e pronto, vamos embora. Por falar em arte, deixa eu fazer uma propaganda também. A gente, nesse período da pandemia, eu e mais 3 colegas, que por acaso são psiquiatras, mas a gente, enfim, se conhece da amizade, da militância e da literatura, a gente está com uma página também no Facebook chamada Contos de Resistência, onde a gente está, enfim, escrevendo histórias de resistência, das nossas experiências, e a gente está querendo divulgar, porque está sendo um projeto que está nos empolgando também de poder transformar isso tudo que a gente está vivendo em literatura.
né? Então, tem o Edmar Oliveira, que já é escritor, o Fernando Tenório, que já é escritor, eu e o Manuel Lavo, que somos os iniciantes na arte de escrever, e a gente está aí usando também a arte, viu, Gitma, como uma tentativa aí de falar de resistência. Você falou uma coisa boa, que eu lembrei, o nosso grupo, a gente fez uma brincadeira, agora está até um pouco parado, a gente criou um grupo no WhatsApp, do grupo mesmo, chamado Texto Militante. Então, uma pessoa ia lá e escrevia qualquer coisa, começava uma história, parava no meio, escrevia uma linha, duas, uma palavra, três. A pessoa que queria escrever tinha que continuar aquela história, mas podia ir para onde quisesse. A gente faz essa brincadeira. Cara, deu uma história maravilhosa. Barato, cada um ia um barato. Foi, a gente precisa retomar isso. Talvez a gente monte isso um dia, Regina, já que você perguntou. Eu quero participar disso, gostei, hein? Entra no grupo. Então, gente, a gente está com 1h10 já de live, a gente ainda está com 35 pessoas aqui acompanhando a gente. E eu vou encaminhar para o encerramento com a pergunta e com a reflexão que a Leila Tavares colocou para a gente, que também é do coletivo. E aí fica uma reflexão, e vocês podem fazer a conclusão, os agradecimentos nessa fala. Nós vamos sair diferentes desse processo? E aí, Gitman, vamos? Olha, eu espero que sim. Eu espero muito que sim. Às vezes eu duvido, entendeu? Mas eu tenho fé e esperança. Outro dia eu ouvi uma história muito interessante, que o primeiro sinal civilizatório que se tem, comprovado antropologicamente, é um fêmur recuperado. Não sei se já ouviram falar dessa história. Não. Então, esse ser humano que viveu, eu não sei datar, milhões de anos atrás, eu não sei dizer quantos anos atrás, quantos mil anos, ele quebrou o fêmur. E esse fêmur foi recuperado. Então, ele pôde ficar deitado e as pessoas cuidaram dele. Você sabe que isso entre os animais não acontece. Foi o primeiro sinal civilizatório, é um sinal de solidariedade. É isso que você falava, Patrícia, no início, entendeu? Sobre esse governo, entendeu? Então, a solidariedade é um sinal civilizatório. E nós só vamos poder sair se formos solidários, né, Patrícia? Concordando com o que você falava no início. Então, é isso. Espero que a gente saia mais solidário, entendeu? A gente saia mais vendo o outro, em oposição a esse governo que não tem, como eu disse também, não tem uma palavra sequer que dirá fazer alguma coisa, dizer, olha, sinto muito pelos que morreram. Nisso a gente não ouve. Quer dizer, é um exemplo enorme, né? Eu lembrei, né, que um amigo meu postou no Facebook acho que foi até o Paulo Betti, um ator, ele postou no Facebook que um amigo dele foi ao médico, o médico estava sem máscara, um médico. E ele falou para o médico, olha, o senhor não acha que eu deveria ter máscara? Ele falou, máscara é coisa de comunista. Para você ver aonde... Você falou do porteiro, né? E o médico, a gente usou alguma informação, né? Então é isso, gente. Eu espero que a gente saia transformado para melhor. Vamos ver, aguardar para ver. E você, Patrícia? Bem, vou contar para vocês, assim, eu faço 2 dinâmicas nas rodas de conversa sobre saúde mental e pandemia. Uma das dinâmicas iniciais, qual é o seu maior medo nessa pandemia? E as pessoas falam um pouco disso. E uma das vezes, quando chegou em mim, e as pessoas perguntaram para mim, embora eu estivesse coordenando com a outra colega, eu também... Meu maior medo é que a gente não é diferente dela. Esse é o medo que eu tenho. Até porque esse diferente, a gente vai sair. O mundo não atravessa uma experiência de trauma coletivo intocado. Agora, como vai ser esse diferente, que para mim é a questão. Eu acho que nações tiveram uma narrativa que conduz a solidariedade coletiva, a responsabilidade coletiva, o sacrifício pessoal em nome da coletividade. Essas sociedades elas vão ter uma grande possibilidade de sair diferente. A sociedade brasileira, por conta dessa disputa de narrativas, eu tenho dúvida do que virá no chamado novo normal. Mas eu acho que a gente vai ter que seguir lutando, vai ter que seguir insistindo que não dá para sair dessa experiência como a gente entrou, porque a gente já entrou muito mal nessa experiência. Tá dando para ouvir? Tá. Uhum. Alô? Caiu, né? Não, a gente está te ouvindo. Caiu, né? Não, a gente está te ouvindo. Tá legal. Eu estou te ouvindo, Patrícia. Tá dando para ouvir? Tá.
Então, eu achei que tivesse caído, porque parou aqui. Enfim, mas a gente vai ter que, então, apostar de que, enfim, que a gente vai ter alguma saída para isso, que a gente vai ter que, né, pensar na construção aí de narrativas, insistir nisso, mas como cada um de nós também, enquanto sujeitos psíquicos e políticos, a gente vai atravessar isso. Então, eu sempre finalizo as rodas, eu não sei se já ouviram falar do Adalberto Barreto, ele é um psiquiatra do Ceará, e que ele construiu um trabalho chamado roda comunitária. É uma técnica de trabalho, enfim, não vou falar sobre isso. Mas ele estava fazendo uma dessas rodas comunitárias, que é uma experiência terapêutica, com uma comunidade que tinha acabado de sofrer uma enxurrada e a comunidade estava extremamente traumatizada. Foi uma roda muito doída, muito difícil. E ele tentando fazer uma intervenção para fazer as pessoas pensarem sobre si, sobre a possibilidade de resistência, ele faz a seguinte pergunta: eu quero saber de cada um de vocês o que essa enxurrada não tirou de vocês. E eu termino algumas rodas falando isso. Eu acho que todos nós vamos ter que sair dessa pandemia pensando o que essa pandemia não tirou de nós, para a gente poder continuar lutando pelo mundo que a gente sonhou. Como o Gitman falou, sem sonho a gente não vai poder sobreviver a isso, mas o que essa pandemia não tirou de nós para a gente seguir resistindo, lutando para o mundo de justiça social, que a gente investiu, todos nós aqui, a vida inteira nesse projeto. Uhum. Tá certo, gente. Muito, em nome do coletivo, né, agradecer muito a colaboração de vocês. Foi muito, assim, nossa primeira experiência foi fantástica, maravilhosa, assim. As pessoas, o retorno maravilhoso, as pessoas gostaram muito da nossa conversa. A Cássia, quer fazer algumas considerações finais? Não, eu gostei bastante também, realmente. Ela está caindo muito. Não tá, vocês estão ouvindo a Cássia? Não estou ouvindo. Não, hoje a internet dela não está ajudando. Tá vendo? A gente aqui numa live, né, pessoas de classe média com acesso à internet, fica nisso. Imagina os alunos numa aula virtual, lá não sei aonde, né, numa favela, num lugar com um difícil acesso. Então, assim, toda vez que eu estou em atividade assim, eu fico pensando quando cai um desembargador, cai um juiz que tem uma internet de não sei quantas mega. Todo mundo... A gente não tem infraestrutura para ter aula online, né? Até home office, né? De grandes empresas está sendo difícil. Exatamente. Vai lá, Cássia. Então, eu ia falar isso mesmo. Nós pagamos uma internet caríssima e de uma péssima qualidade. Isso é o retrato das privatizações. Privatizações que a gente tem que combater sempre. E eu agradeço a todo mundo, achei muito excelente, fiquei apreensiva, mas deu tudo certo. Obrigada, Gitman, obrigada, Patrícia, amei as coisas que a gente aprendeu, os ensinamentos, a arte, é muito bom, é bom demais, porque esse período está difícil para todo mundo, realmente. Agradecer a todo mundo também, estava a Lilian, a Cris Yupen, o Edmundo Aguiar, mas muita gente mesmo. Tem Crispim, o pessoal apareceu todo mundo que a gente sempre encontra pessoalmente, mas ainda bem que a gente está aqui, tem esse recurso, né, para a gente se ver e se escutar. Muito, muito legal. Valeu, querida. Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer o Gitman, agradecer a Patrícia, agradecer a Cássia e agradecer a todo mundo que está aqui presente, que veio, contribuiu e pôde refletir um pouquinho. Nossa primeira experiência foi um sucesso, felizmente. A gente vai poder, né, agora em julho, então, fazer uma nova conversa. Foi maravilhoso, tá todo mundo, porque a gente estava todo mundo apreensivo, porque é isso, você não sabe se a internet vai cair, se vai dar conta de usar o celular, o computador. A gente está sendo desafiado pela tecnologia todo dia, e é isso, a gente tem que saber se adaptar. Quando a gente está na praça, a gente consegue, né, resolver de outra forma, e aqui não, se cair, volta, tem que ter paciência. E a gente vai tocando o barco da melhor maneira e seguindo na nossa luta, né, gente? Então, assim, mais uma vez, agradecer a todos e a todas, desejar uma boa noite. Daqui a 10 minutos vai começar o Fora Bolsonaro aqui no Flamengo, então dá tempo de me organizar aqui para bater aqui na janela. Tá rolando agora.
Pois Já aqui às vezes também eles antecipam. Mas, mais uma vez, gente, muito agradecida por tudo e vamos seguir firme e forte na luta. Um beijo grande, boa noite a todos. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, valeu. Agradeço.